Vamos para mais um aqui com o Dr. Paulo Parente. Grande Dr. Paulo Parente. Um cara que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? O quanto o surf e o jiu-jitsu, ele une pessoas, né, cara? A gente tem um network aqui incrível. E foi o que fez me dar vontade de começar esse projeto aqui, né? A gente olha pro lado, conhece tantas pessoas, meu irmão. Desde celebridade até pessoas muito importantes, mas que ficam ali, né, no backstage ali, fazendo... No teu caso ali, eu acho que, porra, você é um dos maiores escritórios de marcas de patentes, que é um assunto interessantíssimo, inclusive para nossa comunidade também, né? Hoje em dia, e com toda a tecnologia, com toda a exposição que a gente tem nessa questão de imagem, de marca, enfim. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo. Não sei o quanto é precioso e ter sua energia aqui presencialmente. André, eu quero agradecer esse convite. Fico muito honrado de estar aqui contigo. Realmente é um prazer para mim participar do teu programa. Eu conheço bastante aí a tua história, né? Um guerreiro, um casca-grossa também do jiu-jitsu, um waterman. Então, estar aqui na tua frente e falando um pouco para o teu público, para mim, realmente um momento de pura, né, connection. Exatamente. Né, também. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui contigo e compartilhar um pouco da nossa história. E legal, como você disse, né, o surf, o jiu-jitsu, eu vou até um pouco além, né, não só o surf, o jiu-jitsu, como o esporte de maneira geral, ele abre portas, ele faz com que pessoas se conectem, né? Quando a gente fala de conexão no nosso jiu-jitsu, do nosso mestre Rickson Gracie, né? Um grande abraço pro Rickson também, mas ele fala muito de conexão, e eu acho que a conexão do esporte une pessoas. E além da conexão do esporte, eu acho que a música também, a gente tem isso também em comum, né, André? Cara, a música é sensacional. Eu acho que ela traz também um lado muito sensível do ser humano, né? Talvez o lado artístico que a própria luta também tem, né? Por mais que... Eu acho que todos os esportes têm um lado da sensibilidade, né? E de um lado até instintivo nosso. É a hora que a gente vai ali a parte mais emocional do coração, né? Então, acho que a música é um elemento também muito importante e que fez parte da minha vida e acho que da sua também. Já vi aí várias histórias, né, cara? Você contou uma impressionante que é legal a gente até tocar nessa história aqui também, lá no Hawaii. Mas, enfim, até contando um pouco da sua história e dentro, eu acho que desse tema, que eu acho que é o tema principal aqui do nosso projeto, você também viu esse ambiente, eu acho que numa época muito importante. Eu falo importante porque, assim, Rio de Janeiro, fervendo aqui de uma cultura de praia, né, misturada com voo livre, com essa parte cultural também de galera fazendo música, né, várias bandas, movimento da moda aqui no Rio, movimento do jiu-jitsu, o surf. Você participou desse negócio, né, cara? Você viu esse negócio borbulhando e faz parte da sua história. Você tá me contando ali, tudo começou... com isso, né? É verdade. Eu acho que é um privilégio você ter a possibilidade de conhecer tantas pessoas dentro do mundo, né? Que a gente pensa que o Rio de Janeiro é uma província, né? Então, naquela época, então, do Arpoador, Copacabana, Posto 6, eu fui ali, como eu sempre digo, nascido e criado ali naquela área, me fez conhecer muita gente. O surf... tinha uma época ali no Arpoador, até o pier, né? Eu cheguei a pegar onda no pier, com situações até engraçadas daquele... A gente fala tanto hoje na parte política, né? Então tinha a parte do... A gente tinha um horário para você pegar onda. Na época do pier. Eu trago essa conversa porque fala essa época de ditadura, né? Hoje a galera volta a falar desse negócio, não pode nem falar. Enfim, mas tiveram muitos movimentos culturais nesse período, né? E tinha essa coisa também do surf, o Rico conta a história dos caras atrás dele. Eu acho que todo mundo que era daquela época vai sempre lembrar disso. Quando a gente pegava uma onda e já via o caminhão vindo de Ipanema, lá do Leblon, Ipanema, tinha um horário para você sair. Se não saísse, era correria, todo mundo fugindo ali, porque eles pegavam as pranchas, tiravam. E também tinha uma questão de segurança, né? Porque muitas pessoas não usavam o strap, não tinha ainda o strap na época. E tinha um problema realmente de perder a prancha, bater em alguém, machucar. Mas eu acho que era mais um problema desse, né? Eu acho que o Fobocão, o Rico, não me engano, falou, o problema não era nem, porque queriam
tem um horário, outro, né? Mas foi uma questão de segurança, porque parece que acertaram ali um filho de um general, neto de general, e aí viu, o né? cara aí travou. Eu não lembro disso não, mas voltando aqui à questão das conexões, das amizades, então nesse período o Arpoador era o Rio de Janeiro, sempre foi a janela, eu acho que nunca vai deixar de ser a janela do Brasil para o mundo, né? Então as pessoas têm o Rio de Janeiro, né, naquele universo coletivo, o Rio de Janeiro sempre vai ser Rio de Janeiro, por mais maltratado que seja, eu acho que é uma marca. O Rio de Janeiro é uma marca. Eu até escrevi um artigo sobre a marca Rio de Janeiro, como os cariocas têm que valorizar também o Rio de Janeiro. E naquela época, a gente tinha o Circo Voador, as pessoas... A moda era lançada ali no pier, né, por conta dos surfistas e tudo mais, e você começava a conhecer muita gente. Muita gente. Sim. Então, como você disse, o ambiente cultural era forte, tinha música, tinha o surf, tinha o jiu-jitsu, tinha o futebol também, tinha a pelada na praia. Sim. E eu gostava muito de jogar bola também. E a partir daí você conhece. E quem tem o lado um pouco mais, assim, essa sensibilidade, até o lado mais artístico, você vai conhecendo pessoas não só daquela área, mas você vai andando, são várias turmas. E são hoje eu fico tribos, vendo, né? São tribos, mas hoje eu fico assim, conversando inclusive com meus filhos, assim, cara, foi muito legal aquela época, porque eu acho que na minha visão eu andava tão tranquilo e fácil por todas as tribos, que eu tinha aí amigos de Copacabana, Botafogo, Ipanema, Leblon, Barra, e todo mundo ligado de alguma forma ou de outra no surf, ou no jiu-jitsu, ou na música. Sim. Então isso me ajudou muito a ter uma visão assim, bem aberta das coisas. E, ao mesmo tempo, no período que eu comecei a montar meu escritório, lá na época dos inícios dos anos 80, tudo isso que foi formado em termos de conhecimento, de aprendizagem, de amizades que nós fizemos, né? Principalmente com o esporte, me ajudaram, porque os amigos do surf viraram clientes, os amigos do jiu-jitsu viraram clientes. Esses, muitos que não eram assim, atletas, né, competidores, e como sempre o Rickson também fala, o Silvio Bering, meu mestre e tudo mais, não era um jiu-jitsu ou arte marcial só competitiva, e também muitos surfistas não eram só para competição. Sim. Então era mais pelo estilo de vida, buscar aproveitar daquilo ali como um lifestyle, né? Sim. E a partir dali muitos se tornaram empresários, muitos viraram médicos, outros viraram, enfim, cada um seguindo a sua vida, mas eu acho que a essência, né, do que a gente curtiu e viveu naquele momento, e de tantos diferentes ambientes, eu acho que permanece até hoje, e me ajudou muito na minha vida profissional. É isso que eu ia falar, né? Assim, o quanto isso foi importante para sua formação, né? Porque não é só formação educacional, né? Da faculdade que você fez, né? Dos cursos. É essa formação de vida, né? Eu acho que, como você está falando, eu acho que o próprio jiu-jitsu, acho que nos forma como seres humanos, talvez mais fortes ou mais sensíveis, né? E isso tudo não é só para a luta ou para aquele momento ali do combate. Ele nos forma para a vida. Tem várias situações que a gente vai passar, de negociação, de situações difíceis, de estresse, enfim, que a gente usa essa ferramenta, né, no nosso dia a dia. E o surf também, né, cara? Assim, eu acho que o surf, ele nos nutre de tantas sensações que quem não vive fala assim, porra, meu irmão, você tá perdendo parte de uma vida aqui que a gente sente, né, de uma maneira, cara, tão intensa. E isso, de novo, eu acho que ajuda muito a gente a talvez despertar um lado mais criativo, ou talvez nos ensinar muito também, né? Assim, eu até fiz um documentário que foi até premiado internacionalmente e fala sobre um pouco essa história do surf, mas a história, como o surf, né? Ou essa conexão com a água, com o mar, os esportes que a gente pratica, como eles nos ensinam, né? Então essa vivência que a gente tem dentro d'água é demais, né, irmão? É maravilhoso. E eu estou vendo aqui o livro do Rickson, né? Já começo com Respire. Então, o surf e o jiu-jitsu, é sempre bom fazer essa ligação, eles nos trazem esse momento de respirar, né? Sim. Então, para você levar para o teu lado corporativo,
se é um empresário, se é um advogado, ou qualquer que seja a profissão, você tem esse momento de conta até 10, respira para você passar por essa situação. Então, ó, qual é a ligação? O jiu-jitsu está naquela hora ali. Qual é o melhor treino? Qual é a hora que você está treinando melhor? Quando você já está cansado. Exatamente. Porque você já não vai fazer tanta força, a força ali já te dificulta tal, e você vai ficando mais velho, mais ainda você vai tendo esse entendimento. E respirando, né? Sim. Então você, aquela respiração lenta, profunda, sim, você entender a hora do amasso ali, o cara mais novo, pô, cheio de gás, querendo te pegar ali, você tendo que ter tranquilidade, calma, e se tiver que o cara vai pegar, mas você, sim, pelo menos está ali, não fica numa situação de desespero e desconfortável, né? Naquele momento de sufoco. E o surf é a mesma coisa. Você está remando ali, você tem que ter o olhar de que você pegou uma onda, ou remou e não entrou, e já vem a série atrás. Sim. Cara, como fazer aquilo? Tem que ter uma respiração boa, tem que estar em forma, tem que estar pensando exatamente na situação, mas respirar fundo e manter a tranquilidade. Que se você ficar nervoso, não manter a tranquilidade, você vai perder gás e vai tomar um caldo. O pânico nos mata. O pânico nos mata. Eu acho que você pode transferir todo esse aprendizado do jiu-jitsu na respiração, na tranquilidade, na persistência, na confiança, na autoconfiança, tanto do surf quanto do jiu-jitsu, em situações dramáticas, você tem na tua vida. A tua vida, muito. Quando você está começando esse programa aqui, né, até você chegar a tantos entrevistados aí que você, né, trouxe aqui, como é que foi o começo? Não foi fácil, ainda continua difícil. Um desafio a cada dia, né? A gente estava comentando isso aqui antes do programa começar, a gente falando de algumas críticas que a gente começa a receber, e a gente tem que refletir para melhorar. Enfim, então é tudo uma construção, né? E eu tô fazendo isso aqui por amor, cara. Eu tenho muito que aprender, né? Obviamente, a lidar melhor com várias situações, mas sou muito grato por estar fazendo isso e tá tendo essas oportunidades de troca. Não, essa troca é maravilhosa, né? Que é assim, 100% sincera aqui. Eu até falo, meu irmão, não tem roteiro. A gente vai sair falando, eu tenho certeza que vai fluir. Nunca fiz, nunca precisou, a gente vai conversar aqui. Então, isso está sendo maravilhoso para mim. E contar um pouco das histórias de sucesso. Acho que a sua história é uma história de sucesso. Eu acho que é legal as pessoas, eu acho que se inspirarem, né? Porque eu acho que dentro de uma jornada de sucesso tem muita determinação, que é uma coisa que você falou, né? Tem essa persistência, tem exatamente encarar essas dificuldades e não desistir. Porque vão vir críticas, vão vir gente te botando pra baixo e tudo mais, de você falar, não, meu irmão, eu vou continuar, eu acredito. E, enfim, cara, é uma história, eu acho legal até você começar a contar, porque eu acho que na última conversa nossa aí, que a gente teve a oportunidade de estar junto ali no encontro do Silvio, você, falou várias. E você falou um pouco da sua história do começo, né? Como é que tudo começou. São 35 anos, né? E o que eu te disse, André, 35 anos não são só de flores. Muito espinho aí, muita coisa difícil, muitos obstáculos que a gente tem que ultrapassar. Então, quando nós começamos o escritório lá, sei lá, em 87, né? Assim, já tem muito tempo. Estamos celebrando 35 anos, né? Muito e até um case, né? Eu falo para os meus amigos que eu sou uma pessoa de long-term relationship. Mas né? isso é muito legal, né? Isso eu acho importante. Muito importante. Por exemplo, você está com o mesmo sócio há 35 anos, passando por dificuldades, sucesso, e ainda a gente está brigando, né? Esse sucesso a gente não pode achar que, não, é sucesso. Não é nada disso. A gente tem que sempre continuar lutando, batalhando e inspirando, como você disse, as pessoas que trabalham com a gente. Sim. Então, 35 anos de trabalho para chegar até aqui, ser entrevistado por você, o que me dá uma satisfação enorme e que mostra que todo o caminho percorrido valeu a pena. Mas tudo isso com muita relação ao esporte, né? O esporte e a música, né? Quando a gente conversa sobre isso, acho que as pessoas falam hoje muito em soft skills. Então, eu acredito que esses soft skills já está comigo
já há muito tempo. Desde os 9 anos, quando eu comecei a pegar onda, e aos 12 anos já indo para o arpoador, 11, 12 anos indo para o arpoador e ficar em pé na prancha, onde eu comecei a trabalhar cedo consertando prancha de surf. Então, eu acho que a partir dali... Eu gostava muito de jogava bola com meu pai, enfim, eu sempre gostei, assim, desde criança. Futebol era, claro, todo, né, brasileiro, sim, carioca, garoto ali, tá dentro da cultura. Meu pai gostava de jogar futebol, me levava sempre para as peladas. Hoje, aos 88 anos, a gente tá jogando tênis junto, né? Até conversei contigo. Mas sempre foi um motivo de conexão com meu pai, foi o esporte. Minha mãe também, minha mãe falecida e tal, mas ela sempre me incentivou, eles sempre me incentivaram a praticar esporte. Mesmo quando numa época, até parte da minha família falava, seu filho tá surfista, ele vai ser maconheiro, ele vai ser drogado, não vai dar para nada. Então até isso a gente teve que superar assim, alguns preconceitos com relação ao surfista, que naquela época era tomado como um vagabundo e, na verdade, muito pelo contrário, acho que me ajudou em muitas coisas, como eu vou te falar agora, inclusive na minha carreira. Então, com 12 anos, eu comecei a consertar prancha de surf. Então, já ganhava meu dinheirinho novinho, achava um barato aquilo ali. Aí, como eu te disse, um dos grandes amigos meus, o Alexandre Kronig, advogado e tudo mais, é irmão do Gustavo Kronig, um dos shapers mais conhecidos aqui no Brasil, a gente resolveu fazer prancha. Vamos fazer prancha também, numa determinada época tal. Aí fizemos umas pranchas, começamos até fazer, aí ele não quis continuar, eu fiz com outro amigo, fomos para uma cobertura de uma tia minha, eu consegui fazer com que ela me emprestasse uma cobertura na Zona Sul para fazer uma oficina de prancha, fizemos algumas pranchas, vendemos. Mas aí o negócio não era muito esse naquele momento. Aprendi a tocar violão cedo. Legal. Quando eu vi, estava dando aula de violão para uma porção de gente ali naquela área de Ipanema. Fiz muitas amizades. E então eu via que o surf, o futebol, o violão, aquilo tudo me fez conhecer muita gente, né? Sim. E andar em diversas tribos e isso daí. Mas eu ainda não tinha viajado, né? Aí eu vou chegar numa outra parte que foi muito interessante. Então... Aos 17 para 18 anos, eu entrei na faculdade de Direito, né? E aí comecei já a trabalhar com Direito. E isso um pouco mexeu comigo, porque eu já não estava dando para fazer tudo aquilo. Então, comecei a ter minhas chefes. E a primeira chefe foi no Tribunal do Rio de Janeiro, no Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro. Então, comecei a trabalhar ali, também mudou um pouquinho minha vida, porque eu já entrei na faculdade. E a faculdade também te tomava um certo tempo. Então, sim, menos surf, menos jiu-jitsu, não tem mais aula de violão e vamos seguir a vida. Então, até então, eu estava trabalhando como um estagiário, coisa e tal. E aí chegou um momento crucial e que mudou completamente minha vida. No final, no início de 86... E no início de 86, eu fui convidado pelo Alexandre para fazer parte de um time de surf que ia fazer um intercâmbio cultural e esportivo. Olha como o surf aí já ajudando, né? Um intercâmbio cultural e esportivo entre França e o Brasil. Então, quem estava nesse time? Antônio Ricardo, que era Realce, sim, que já resolveu, vamos fazer um programa do Realce, já naquela época, em 86. Legal. O Carlos Augusto Lacerda, que é neto do Carlos Lacerda, um surfista na época de primeira, Gustavo Pronic, shaper, o Marcelo Salé, o Crivella, que é um shaper, sim, eu... E quem mais? Eu posso estar esquecendo alguém, Salé e tal. Bom, enfim, foi esse time para a França que era para passar um mês. E eu estava me formando em junho de 86. Era formatura. E eu tinha passado eu tinha saído do tribunal de estágio, fiz um concurso para outro estágio, que era na Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que também foi um grande aprendizado, que eu tive 2 chefes também mulheres. Ou seja, eu era, assim, sempre pensei em ser empreendedor, né? Porque dava aula, consertava prancha, fazia prancha, sim, de repente... Já tinha essa visão de empreendedor. Já tinha essa visão de empreendedor. Mas aí fui trabalhar no Direito como estagiário e tinha uma chefe. Depois fiz um concurso para esse SFAM, que é a Fundação Pro Memória, e lá você começa a trabalhar com pessoas que eram historiadores, museólogos, começa a falar de patrimônio artístico, cultural no Brasil. Então eu comecei a viajar
para vários estados ainda como estagiário, um estágio maravilhoso. Só que quando chegou na época da formatura, só tinha vaga para uma pessoa entrar. E eu via que tinham 2 estagiários que eram meus parceiros, e essas minhas chefes, uma coisa que eu aprendi até para o mundo, enfim, do meu escritório de propriedade intelectual, é montar time. E elas montavam um bom time. Eu fazia uma coisa, o outro estagiário o outro, e a gente se completava. Eu falei, cara, isso é legal. Mas chegou num momento que, com esse convite para ir para a França, eu falei, olha, gente, eu vou nessa, eu não vou disputar aqui com vocês para tentar ser efetivado aqui nesse trabalho, porque eu acho que vocês podem seguir esse caminho e eu não sei se eu vou seguir isso. E fui para a França para passar o mês. Com o avião da Força Aérea Francesa, parando em Dakar, eu não sabia falar francês, nunca tinha viajado para fora do Brasil. Cara, eu falei, que isso, que experiência é essa? E a gente cheio de prancha, eu levei biquínis para vender, levei calção, eu era patrocinado pelo Tico, que já teve aqui dando entrevista. Cara, eu fui patrocinado pelo Tico, né, cara? Muito legal. E o Tico foi um grande incentivador também, né, cara? Porque ele patrocinava uma galera. Empresário. A gente foi correr, eu não vou mudar aqui do assunto, mas a gente foi correr o OP Pro, cara, em Santa Catarina, em 86 mesmo, e com patrocínio do Tico. Tudo nesse ano de 86 para mim foi importante. Legal. E aí, até o primeiro programa de rádio de jiu-jitsu fui eu que fiz, exatamente voltando para ser entrevistado na Estácio FM para falar sobre o campeonato. Aí os caras gostaram e me chamaram para falar sobre jiu-jitsu. Eu falei, legal. Pô, o que eu vou falar de jiu-jitsu? Era um faixa azul. Mas enfim, voltando para a França, era para passar um mês. Chegamos lá, ficamos numa casa, uma casa maravilhosa na praia, coisa e tal, e começamos, verão na França, em Hossegor. As pessoas nem sabiam que a França tinha onda naquela época, o André, coisa de louco. E o surf me levou a isso. E aí fui para lá, adoramos. Na hora de voltar, o francês, que eu estava na casa dele, que todos nós estávamos na casa, uma casa maneira, a mãe, arquiteto, pai médico e tal, falou, Paulo, eu soube que você pediu aí demissão do teu trabalho e você acabou o teu estágio. Os meus pais adoraram você aqui já é conhecido na área, pô, a gente tá pegando onda, tocando violão, indo pras festas. Pô, fica aí, cara. Eu falo lá com meu tio que o tio dele era o cônsul-geral da França aqui, que era um windsurfista. E eu terminei ficando amigo desse cônsul daqui da França. Era o tio dele. Ele falou, pô, tem avião de 45 dias para voltar pro Brasil, você volta no próximo. Esse volta pro próximo durou um ano. E aí, cara, eu terminei ficando na casa dele, com o dinheiro que eu tinha feito das vendas daquelas coisas todas, eu conseguia ficar mais tempo. Chegou a trabalhar lá em alguma coisa? Não, nem trabalhei, eu só pegava onda. E os caras, como os franceses eram muito maneiros, eu cheguei a ser convidado por um desses meus amigos e falou assim, Paulo, a gente vai pegar onda em Portugal. Quer ir com a gente? Eu falei, cara, mas o meu dinheiro já tá acabando, já tá meio que uma temporada aqui. Isso era em Hossegor Norte. Aí eu falei, cara, e aí? Vamos nessa. Você vai como nosso intérprete, pô, vai ser um barato, não precisa se preocupar com grana. Eu falei, beleza. Aí, cara, descemos Portugal, Espanha, peguei onda em Mundaca, peguei onda em Cascais, muito peguei animal. Onda Ribeiradilhas, as pessoas nem super tubos, era tubo, cara, que você não acredita. E com isso aprendi a falar francês, né? Enfim, relacionamentos lá na França, você começa Sim. a ter que se virar, aprender e tal. E aí, cara, mudou minha vida. Quando eu voltei pro Brasil, eu tava numa festa aqui na Barra, né? Voltei, né? Um tempo, tava tentando... Eu falei, não vou nem mais trabalhar com direito, vou fazer outras coisas. Tentei fazer bermudas de surf para vender e tal. Fui até sócio do Napoleão, que era da Sandpiper e tudo mais, naquele momento e tal. E aí eu falei, cara, meu pai chegou para mim e falou assim, meu filho, é sério, você fez quase 5 anos de direito aí, para depois agora voltar, mudar de profissão, tal, você não quer tentar? Eu falei, não, realmente você tem razão. Aí voltei a estudar, né, num curso para ver se eu fazia algum concurso, alguma coisa, e coincidências da vida, encontrei um amigo meu que é voador, o Rui Marra, e ele falou, olha, estou começando um escritório de propriedade industrial de marcas e patentes, pô, você conhece muita gente, é um cara safo. Falei, marcas e patentes, mas o que é isso? Ele falou, não, aqui tá meu sócio, o Gabriel de Blas e tal. Falei, caramba, pô, vamos, mas vocês vão me pagar alguma coisa? Não, a gente tá começando, cara, vou trazer cliente. Eu falei, então, tem que aprender. E aí começamos, cara.
E o Rui terminou depois de um ano, ele falou, não quero trabalhar com direito, não é nada disso, eu vou seguir minha vida no voo livre. Hoje é um tremendo profissional na área de neurociência, neurociência e tal, e sempre me indicando clientes, coisa e tal. E aí eu segui com o Gabriel e terminamos nos tornando amigos, padrinho de casamento, padrinho de filha, coisa e tal, e estamos há 35 anos juntos, cara. Então, eu tive a visão internacional e depois dessa viagem, aí eu vi que a propriedade intelectual era um ramo do direito que ia me fazer, quando a gente fala de conexão, me conectar com o surf, com a música, com o jiu-jitsu, com o esporte e com o direito. Legal. Né? E tudo aquilo que eu gostava. Então, foi um mundo para mim que eu fui aprendendo a lidar, fazendo cursos e aí tal. E hoje, depois de 35 anos, temos um time maravilhoso. Eu aprendi como montar, como eu te disse. Eu acho que a gente tem que confiar no time. Tem muita gente que sabe muito mais do que a gente. Sim. Né? E a gente tem que montar times. Hoje, no momento desde sempre, mas principalmente nesse momento de pandemia, pensar na parte comportamental, do bem-estar das pessoas. Eu, desde o início do escritório, quando as pessoas começaram a trabalhar conosco, a gente sempre falava que não, você tem que ter um equilíbrio na tua vida. Tem que praticar um esporte, tem que dormir bem, tem que se alimentar, tem que fazer... Então, desde sempre, nós fomos moldados, quer dizer, moldamos a nossa cultura do escritório no bem-estar. Porque você vivenciou isso, né, Paulinho? Exatamente. Você sabe da importância desse negócio. E aí, agora, mais recentemente, fizemos aí com nossos recursos humanos, coisa que eu nem imaginava na época que ia ter recursos humanos no escritório, departamentos, mais de 100 pessoas, né, trabalhando nisso, com propriedade intelectual. É claro que a gente também tem um lado sério, muito sério do direito, mas eu acho que eu levei desde o início essa informalidade de tratamento com as pessoas. E eu acho que isso daí também me fez ser muito credenciado pelos meus amigos a me contratarem como um escritório, respeitado por toda a minha história de batalha, de vida ali, porque, como eu te disse, são altos e baixos. Chegou um momento, sei lá, depois de uns 3, 4 anos de direito, né, no escritório ali, que eu e Gabriel, a gente falou, cara, não dá, porra, é muito sacrifício, a gente não consegue, é difícil de ganhar dinheiro, a concorrência, que é aí que a gente teve que... Foram garotos que começaram num escritório que, já tinham alguns aí que já faziam, né, um trabalho muito forte e tal. E aí que a gente viu qual era. Eu falei, cara, e aí tal? Aí meu pai chamou a mim e o meu sócio, eu nunca vou esquecer disso. Eu falei assim, olha, vocês não podem desistir. Aí entra o lado família, né? Não podem desistir. Vocês começaram do nada, conseguiram aprender, já formaram uma clientela, já têm uma credibilidade, mesmo que seja num mercado pequeno. Agora que vocês estão cavando, daqui a pouco está chegando lá no ouro, vocês vão parar? Continua. E esse foi um dos melhores também aprendizados assim, que eu tive com meu pai, né? Dele conversando comigo, com meu sócio sobre isso. E aí, cara, eu não me arrependo de nada. Eu tô super feliz com enfrentei todas as batalhas. Temos muito ainda pela frente, mas o que eu passo pro meu time é exatamente isso, cara. Não vamos desistir, vamos sempre lutar, vamos respirar, vamos estar bem, vamos trabalhar com colaboração, cocriação, trazer inovações, soluções inovadoras para os nossos clientes, para a gente mesmo, internamente. Então, tudo isso já está no nosso DNA desde o início, entendeu, André? Sim. Eu acho que é uma coisa que o jiu-jitsu nos ensina, né? E eu acho que foi importante até para mim também, eu percebi ao longo do tempo, que é liderança, né, cara? E você está falando um pouco disso, né? Mas talvez... E eu quero até saber como você fez isso, porque uma das coisas mais difíceis é você lidar com time, ou você lidar com gente, né? O quanto isso é difícil, porque entra também ali muita coisa na natureza humana, como o ego, a vaidade, enfim, disputas. E a gente, às vezes, tem dificuldade de, porra, como é que eu consigo manter esse time forte, consistente, e consiga, ao mesmo tempo, ser muito honesto, né? Honesto e conseguir fazer com que todos ali estejam amarradões, né? É difícil, né, cara? E quando você vai crescendo, você cada vez te exige mais exatamente isso, porque você vai trabalhando com mais gente, a equipe vai aumentando, né? E você
tem que dar um grande exemplo de liderança também o tempo inteiro. O maior exemplo é você fazer, né? Você ser o exemplo. E como é que você conseguiu, então, assim, formar esse time tão forte que você fala? Você já tem falado aí algumas vezes aí da importância do time, mas como é que você consegue? Como é que você escolhe? Olha, não é fácil. Nós já tivemos muitas dificuldades. Como você disse, fazer gestão de pessoas, eu acho que é o mais difícil de tudo, né? Mas é um aprendizado muito grande. E ao longo desses anos, você vai começando a ter uma maior noção. Agora, eu acho que o que me ajudou muito, assim, eu falo não só por mim, como pelo meu sócio, Gabriel, o que me ajudou muito foi que a gente começou fazendo de tudo, né? Isso é legal, então, porque vocês passaram por tudo. Quando o escritório era pequeno, a gente limpava, varria, passava, fazia tudo que tinha que fazer. Aí veio o fax, veio a carta certa, aí veio o Word, veio tudo mais. E nós que peticionávamos, que ia pagar guia, ia pagar tudo. Então, todo o processo de fazer, inclusive a questão assim, conceitual, de mérito, ir lá despachar com o juiz, ou conversar com o cliente, ou discutir questões mais profundas e tudo mais, nós fizemos. E fomos passando para as pessoas. A partir do momento que as pessoas sabem que nós estamos ali presentes, que fizemos e estamos sempre juntos, eu acho que já gera esse espírito de liderança e inspiração. Sim. Por tudo que a gente fez, mas a gente começa também a entender como que a gente pode ajudar essas pessoas com uma pergunta, com uma conversa, com incentivo, parabenizar ou Sim. incentivar e mostrar um processo dentro do escritório de crescimento para que as pessoas se sintam engajadas e trabalhem felizes, né? Sim. Então, quer dizer, o trabalho mostrando que a gente quer o bem-estar, cuidamos da pessoa, criamos processos para que todos possam ter um desenvolvimento, crescimento, com curso, com tudo mais, eu acho que faz com que as pessoas entendam que você quer jogar como um time, que você quer, você depende daquelas pessoas. E todo mundo começa a te olhar e fala assim, pô, eu quero ajudar esse cara. E não é Sim, competir com exatamente. ele, nem querer ser melhor ou igual, nada. Assim, pô, vamos trabalhar que todo mundo vai chegar. Você tem que ter um objetivo. Então, nós temos nosso objetivo no escritório. Está muito claro, muito presente. Então, acho que todo mundo quer chegar junto nesse objetivo, né? Então, você começa a montar esses times. O RH nos ajuda bastante, né? Quando eu falo do RH... Cara, é um tremendo, assim, você conhecer o comportamento das pessoas, fazer boas entrevistas, entender. Eu escutei uma época, assim, eu não sei se está certo ou errado, mas até mesmo na escolha das pessoas, né? Quando você pergunta o que você gosta de fazer, as pessoas quando falam que tem o esporte, né? O esporte coletivo, né? Legal. Principalmente os esportes coletivos, coisa e tal, você fala, pô, esse cara gosta de jogar em time. Porque quando a gente fala em colaboração, em cocriação, a gente tem que praticar aquilo, André. E se as pessoas não veem que você trabalha com isso, ele já começa a não pensar em time. Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos um eterno processo de aprendizado. Sim. Lidar com o time, lidar com liderança, lidar com as pessoas. E tem um outro lado que também eu acho que o jiu-jitsu nos traz, e inclusive o grande mestre Silvio Bering é um cara... Que acendeu assim, algumas luzes pra mim, né? Assim, na questão disciplinar, né? E que é importante também, jogando agora pro outro lado, né? Até pra gente ter esse equilíbrio de você dar todas essas ferramentas do bem-estar lá pros seus colaboradores, mas ao mesmo tempo tem que também existir um outro lado de cobrança, né? De cumprimento das obrigações ou do que se propôs a fazer. Então tem essa harmonia para que, de novo, você tenha um time forte, né? Porque também, se você só agrada, o cara tende a se acomodar ou você gera uma atmosfera que não é tão legal também, né? Mas é claro, quando você está num ambiente, eu não vou falar assim só de escritório, de propriedade intelectual, mas talvez levando para um ambiente corporativo, você tem que buscar
cobrança das pessoas, né? E também levando aí metas e objetivos claros, não irreais. Sim. Então, se não houver cobrança e você buscar o melhor da pessoa, você também não tem crescimento nem daquelas pessoas, nem do time. Sim. Então, é uma cobrança direta, uma cobrança importante, a gente realmente cobra das pessoas, mas eu acho que depende da forma como você cobra também, entendeu? Sim. Então, a gente não busca uma forma autoritária de cobrança. A gente mostra ali e diz, olha, cara, você é capaz de fazer isso, entendeu? O teu time é capaz de fazer isso. Vocês são capazes de fazer isso. E aí talvez entra a sensibilidade. Pô, a gente já chegou até aqui, cara. Sim. Então vamos embora, a gente consegue. Vamos ganhar essa ação, vamos ganhar esse cliente, vamos à luta. Vamos fazer o nosso melhor, né? O tal da preparação para a luta. Tu vai treinar. O treino é mais difícil do que a luta, vai chegar lá, vai... Se você não deu o teu melhor e você perde, tu fica com uma sensação ruim. Isso acontece, como nas competições, acontece no ambiente corporativo, acontece nos escritórios, acontece nas empresas. Então, é claro que existe a cobrança, mas você também tem que saber como cobrar, a forma certa de lidar e a forma também, a sensibilidade de entender como é que funciona o time, entendeu? Exatamente. Até o grande mestre Hélio falava isso, né? Se você quer ser um grande professor, dá pro seu aluno o que ele precisa. E para você ter esse entendimento, você não pode ligar um automático. Eu lido assim com todo mundo, né? Você tem que sentir cada um ter o tato, de saber o momento, o timing, né? Que a gente fala muito isso também nos esportes, de modo geral, para poder dar uma aliviada ali, ter uma cobrança ali, saber que o cara pode mais, né? Mas ao mesmo tempo não desmotivar. Então, essa sensibilidade é uma coisa muito importante também. Eu tava numa dessas webinar, né? E nessas... Como é que eu posso dizer? Nós fizemos muitas lives, né? Seminários, né? Seminários, nós fizemos lives também no escritório, né? De maneira a proporcionar aí também conhecimento e tudo mais. Eu fiz uma que eu não me esqueço da conversa que eu tive com o Bernardinho, que esse cara é o Bernardinho, né? Pra trazer ele aqui, meu irmão, tomara que ele venha, porque ele é muito diferenciado. Sim. E o que a gente falou, exatamente, eu falei, pô, Bernardinho, li teu livro, coisa e tal, a gente falando de motivação, né? E disciplina. Ele falou, olha, claramente, você falou de disciplina do Silvio, o Silvio é muito, porra, cuida da eu acho que é uma coisa muito importante para nossa vida que o esporte nos ensina também. Mas às vezes você tem momentos que você, por mais que você exerça e fale sobre a disciplina, às vezes até com você mesmo, talvez você não consiga exercer essa disciplina e você tem que ser honesto com você mesmo. Exatamente. Eu tive períodos no escritório, principalmente quando eu tive meus filhos, coisa e tal, que eu não estava conseguindo praticar os exercícios como eu gostaria, ou talvez pegar onda, que nada que um bom dia de surf não cure, né? Sim. Então eu precisava pegar uma onda, às vezes eu não conseguia, por conta de trabalho, seminário, congresso, eu falei, não, teve uma hora que eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, não tá dando para ser dessa maneira, né? Eu tenho que ter mais tempo para meus filhos, tenho que ter isso antes da pandemia. Bem antes, eu tenho que ter mais tempo para ficar com eles, tenho que ter tempo para pegar onda. Fui para El Salvador com meu filho pegar onda, enfim, nós viajamos também, fomos para o Havaí, coisa e tal. Então, quer dizer, tem que ter esse lado, o que eu falo e praticar. Então, a partir daquele momento, eu falei, não, eu tenho que voltar a ter a minha disciplina. O meu pai, eu estava te falando, meu pai é um grande exemplo, assim, para minha vida. O cara tem 88 anos, mantém o mesmo peso há não sei quantos anos. Ele acorda de manhã, sempre ali no horário, pô, não bebe, não fuma, ele no máximo toma um vinhozinho ali agora, mas joga tênis, faz a musculação e, cara, é um fenômeno. O pessoal que joga tênis com ele, né? Você assistir aqui a turma lá do condomínio, eu chamo ele de Vovorine, né? Então, cara, realmente é um exemplo muito grande para mim. Legal. Então, meus filhos hoje, eu pratico, eu acordo cedo, mantenho, faço minha ginástica, ou de segunda a domingo eu tô fazendo alguma coisa, entendeu, André? Sim. E isso também eu passo pro pessoal do escritório. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Legal. Não é só válvula de escape. É um lifestyle. Sim. E isso a gente até botou lá nos nossos valores, que é a nossa bossa. Nós somos um escritório carioca, formado por cariocas, mas que a gente atua para o mundo inteiro. Então, tem que ter a nossa bossa. A gente fala na bossa nova, a gente está pensando, eu falei, cara, nós temos bossa. O que é a bossa? É esse o nosso diferencial. Sim. É tratar os problemas, encarar com seriedade, com time, mas ao mesmo tempo de uma maneira leve, que vai dar certo, e com alto astral, com
com energia, né? Exatamente. Você falou uma palavra muito importante. Energia, entendeu? Então a gente energia. passa isso para o mercado, a gente passa isso para as pessoas e é autêntico, é verdadeiro, é original. Legal. Quem me conhece sabe que eu sou assim, em qualquer momento, qualquer lugar, eu gosto de pegar, vamos treinar, eu viajo para esse congresso, depois daquela viagem para a França, meu amigo, eu vou te dizer, as viagens profissionais foram muitas, e eu viajei para o mundo inteiro. E sempre que eu tinha oportunidade, era um treino de jiu-jitsu, por exemplo, no Ratinho, lá no Texas. Pô, Paulo, vem pra cá. Na Austrália, eu já dei um treino lá. Você falou um seminário, inclusive, de jiu-jitsu. De jiu-jitsu, da parte de defesa pessoal, que o Silvio Berning é muito focado nisso, no GPCI e tudo mais. Então, ele me passou, eu fiz o seminário lá no Lauro, na Austrália, fiz na Irlanda, fui no Libório, quando ainda era a ATT, né, America Top Team, e todo mundo me recebe super bem. Então, essa é outra parada maneira, entendeu, André? Muito. De você ser autêntico, original, porque se não for... Cara, você não tem essência. E ao mesmo tempo você entrega, né, cara? Você, assim, porque tem esse outro lado. Eu às vezes, eu sofro com esse negócio do carioca. Eu faço trabalho pra pessoas de fora e eu já sinto que o cara olha assim, porra, esse cara não vai entregar, esse cara aqui, porra. Então tem um pouco essa coisa de você, do mesmo lado, de novo, trazendo esse lado da harmonia, você é um cara que é sério no que faz, entrega no prazo, se compromete, cumpre. Então, acho que isso é muito importante, né? Essa mistura toda, mas que tem que ter esse outro lado, o compromisso. Não, se não tiver a seriedade, né? Com leveza e a clareza de você ser o que você é, autêntico, você não teria 35 anos no mercado com esse reconhecimento. Exatamente. Então, nós escrevemos artigos, livros, damos congresso, seminário, workshop. Nós aqui, por exemplo, no escritório, nós criamos, durante a pandemia, nós fizemos uma revista de propriedade intelectual que... Eu vi, cara, muito animal. Milhões de artigos escritos pelas pessoas nos seus tempos livres. E todo mundo embarcou nessa coisa, virou uma revista, cara, que todo mundo acessa no mundo inteiro. Tá em inglês, português... Ou seja, isso daí mostra a nossa preocupação com a seriedade que a gente lida dos conteúdos na nossa área de atuação. E é assim que funciona. Para você ter uma ideia, nos congressos também, hoje, uma das maiores associações internacionais de propriedade intelectual, nós temos um grupo, tu vê que o surf é impressionante, nós temos um grupo de surf, IP Surfers. E todo lugar que a gente vai no congresso, você sabe que eu fui pegar onda, antes da pandemia, eu fui para Taiwan, fui dar uma palestra lá sobre o protocolo de Madrid. Olha, eu entrando aqui na área do direito, sobre o protocolo do Madrid que o Brasil aderiu, né? E aí me chamaram para falar como é que estava esse protocolo. O protocolo é um registro de marca internacional, você pode, a partir do momento que o Brasil fez parte do protocolo, você abre um mercado para empresas brasileiras de expansão das suas marcas no exterior, protegendo em diversos países. Então, quer dizer, eu quis falar que demorou quase 20 anos para o Brasil aderir a esse protocolo e finalmente lá em 2018, né? 2018, agora estou até na dúvida, a gente falando de tempo agora com pandemia, né? Que às vezes não sabe nem que já está em 2022. Mas quando o Brasil aderiu, me convidaram para falar um pouco lá, estava muito recente ainda, mas foi interessante, que eu fui pegar onda em Taiwan. Quando a gente chegou lá, eu dei a palestra e aí já estava um grupo de advogados de todos os lugares. Assim, a gente montou uma van lá, e normalmente é o cara local, né? O advogado que conhece a área, juntou, manda e-mail, a gente tem um grupo de WhatsApp, pô, vamos pegar onda, vamos. Fizemos isso em Taiwan, que eu nem imaginava que ia pegar onda em Taiwan, e foi um barato, sabe? Passamos um dia lá, um day off do congresso, e fomos todos e pegamos umas ondinhas muito boas lá, como fizemos já na Austrália, como já fizemos em vários outros lugares. Então, no Brasil, eu organizei aqui, entendeu? Então, isso é uma coisa legal também, que o surf também, o esporte, tem, claro, que outros fazem com golfe, com tênis, eu faço parte de grupo de tênis também, mas é muito legal esse negócio do surf, desse espírito que a gente tem de liberdade. Aí eu entro na outra questão que a gente tem de valores do escritório, que é a sustentabilidade, né? A diversidade e tudo mais. Então, mais uma vez, tudo isso que hoje as pessoas falam e estão abrindo agora como siglas, né? Como ISG, tal, nós já praticamos
desde o início, a sustentabilidade, a questão do ambiente, né? Da gente sempre evitar o papel, fazer paperless no escritório. Porque isso talvez venha também de toda a sua história, né, cara? Porque eu acho que o próprio cuidar do meio ambiente. Porque o surfista, ele tem essa preocupação, porque é o ambiente que ele vive. Né? Ele tem essa conexão com o mar, e o mar é um segundo lar. Então a gente tem essa preocupação com a natureza, a gente sente ela de uma maneira muito forte. Então isso já vem no nosso DNA ali desde né, quando a gente começou a ter essa conexão. Então a gente leva isso pra nossa vida. É muito triste quando você vai para determinados lugares e você vê, né, o mar quando tem aquela sujeira, poluição, plástico, aquilo é uma tristeza. Lá na prainha, mandar um abraço aqui pro nosso presidente da ASAP, né, o Neném, e também o Betinho, que tem feito um trabalho legal. Ele toda hora tá fazendo ali programas de limpeza da praia. Eu já participei com meu filho, toda a oportunidade que eu tenho. Então é triste você ver as pessoas indo para os lugares da natureza e não cuidando da natureza. Muitas pessoas falam, né? Da boca para fora, mas na hora de pegar, eu vejo às vezes jogando uma lata para fora do carro ou ir na praia. É verdade. Eu fiquei impressionado a quantidade de... Cara, eu catei, assim, catando, a gente pegando guimbas de cigarro, jogadas ali, plástico. É impressionante. É um absurdo. A gente estava até falando, desculpa te interromper aqui rapidinho, porque hoje eu faço parte de um projeto, de um maior campeonato de water sports do mundo, que é o Aloha Spirit. E a gente entrou nessa questão, né? Que é uma questão forte pra gente. De novo, quando a gente se conecta com esse ambiente, a gente quer cuidar. E o fundador, o João, ele tava falando justamente, cara, ele falou assim, cara, impressionante como é que no nosso evento, a galera toda que faz parte desse negócio, que entende isso, caga a praia toda, velho. Não é possível. Deixa uma porrada de plástico, de garrafinha, de negocinho de gel, de não sei o que. A gente fala, caramba, irmão, isso é um problemaço. É muito difícil. E botar na cabeça das pessoas. Mas quantos programas como o teu, sabe? Esse tipo de programa que a gente está falando abertamente do lifestyle, tal, que a gente pode abordar vários aspectos da nossa vida enfim, da natureza. É legal que é uma forma de conscientização. Total. Né, cara? Então, o objetivo é passar essa mensagem. Exatamente. E principalmente com os caras casca-grossa igual você, que vivenciou esse negócio. Muito que, porra, hoje tem um dos maiores escritórios aí de marcas patentes do Brasil, ou não sei nem se do mundo, mas enfim. E tem muita propriedade pra falar, né, meu irmão? Isso que você tá falando, porque você vivenciou. Porra, ali, né? Muito intensamente isso tudo. E vivo ainda, né, André? E vive, exatamente. E vai viver não parei, da vida. Você não vai parar, né, Paulo? Você sabe que não vai parar. Isso é pro resto da nossa vida, né? É uma coisa que a gente faz com amor, né? E as pessoas veem isso, né, André? Quando... Sabe aquele... o que eu falo também, e que é assim, aí já entra não na parte de disciplina, mas a parte motivacional. Eu falei, galera... Não pode perder o Eye of Tiger. O brilho no olho tem que ter na conquista de um objetivo, de um cliente. A gente tem que dar o nosso melhor. Às vezes eu tô vendo, cara, por mais que eu acorde cedo, tal, eu ainda me vejo, às vezes, acordando cedão e respondendo um e-mail no japonês que mandou um negócio, eu quero responder rápido. Então tem que ter rapidez, tem que ter... Mas sempre... cuidando do teu equilíbrio emocional, da família e tudo mais. Isso são valores. Aliás, eu te dei aí o nosso... esse é um caderno. Eu vou te mostrar aqui o negócio seguinte, tá vendo? Olha só, se você olhar, olha o que a gente fez. Olha que tem tudo a ver com a gente. Muito. O que eu falei um pouco da nossa história, tá aqui, ó. A prancha de surf, a natureza, o voo, aqui tudo que é verdadeiro. Isso é nosso quintal. Isso é nosso quintal. E a gente está expandindo isso para o mundo. E que quando você fala do carioca, eu sou um defensor do carioca, eu faço tudo na minha vida para se tiver uma imagem negativa, e a gente pode falar da nossa imagem carioca, fala mal de carioca, fala assim, pô, não pode não chegar atrasado, cumprir teus compromissos. E por que eu tô aqui? Faz 35 anos eu estou dando essa entrevista, porque isso são valores e princípios que a gente tem que mostrar que o carioca é capaz e faz sim. Tem muito empresário fera aqui no Rio de Janeiro, muita gente boa, e pô, a gente tem que mostrar isso e valorizar. Eu já vi em outros estados que dizem que trabalham mais, que é onde tem dinheiro, eu tá mandando mensagem e tal, os caras já tinham fechado o escritório enquanto a gente estava lá trabalhando. Então, é uma imagem às vezes que daquele bom vivant, tal, mas eu acho que a gente
tem aqui, traz exemplos de que a coisa é diferente, né? Para aquele Sim. cara que trabalha e é trabalhador e que quer mostrar que alcança os objetivos por conta da disciplina, da motivação e tudo mais. Aqui eu botei aqui, são 4 pilares que a gente tem no escritório. Tá aqui no Leão, não é brincadeira. Leia pra gente, que Aqui, eu acho muito legal isso. Soluções inovadoras, né? Investimos para atender às necessidades dos nossos clientes com soluções inovadoras e tecnologia de ponta. É a propriedade intelectual, é inovação, tecnologia. A gente inova para proteger e protege para inovar. Então, são coisas que a gente tem que estar up to date, tem que ter isso daqui. Muito. O que eu te falei antes aqui? Colaboração e cocriação. Se não tiver um ambiente de colaboração e de cocriação, as pessoas não se sentem juntas, as pessoas não sentem aquela... que estão enraizadas dentro das nossa filosofia de vida, de estilo e tudo mais. Sim. Nosso ecossistema é impulsionado pela cocriação, criatividade e empreendedorismo. A alta performance sustentável, acabamos de falar nisso. Alta performance sustentável, né, cara? Temos uma cultura orientada para a satisfação do cliente com entregas personalizadas. E aí eu falei o último, que numa reunião, a gente conversando, como é que são nossos valores? Eu falei, bossa, a gente tem bossa. Aí o pessoal gostou. E botamos aqui, nossa bossa, orgulhosos de sermos brasileiros e cariocas. Olha, tá escrito, legal, eu não tô falando da boca para fora. Nosso estilo de vida pautado no equilíbrio cria uma atmosfera que inspira todos ao nosso redor. Essa é a nossa bossa. Então, cara, o que eu tô te falando aqui é pautado exatamente em tudo que a gente já vivenciou. E eu tento passar isso para as pessoas. E eu acho que hoje a gente tem um time que tem essa bossa, tem essa alta performance sustentável, tem essa parte de inovar. Tem um problema... Você traz um problema lá para o escritório, André. Tô com um problema lá, do negócio, disso, daquilo. Cara, a gente vai tentar buscar uma solução inovadora, não vai ficar no beabá. E somos estratégicos, como no jiu-jitsu. Tu tem que ter estratégia. Nós somos vistos, eu acho que no mercado, como estratégicos. A gente pensa na propriedade intelectual dos nossos clientes, daqueles que nos procuram, como estratégicos. Um ponto importante que eu acho que eu não posso deixar de falar e que a gente também pratica, né, é a questão da questão social, da responsabilidade social. Isso eu acho que é muito importante. Desde sempre. Desde o início, e já tem muito tempo, tem o Instituto da Criança, por exemplo, do Pedro Werneck, que é um casca grossa, faixa preta, amigo meu, que ele, quando começou o Instituto da Criança, eu falei, Pedro, tamo junto, pro bono e vambora, cara, eu vou te ajudar, porque eu sei que é uma questão social que a gente tem que trabalhar. Tem o GRAC, que é o Grupo de Apoio às Crianças com Câncer de São Paulo, que desde sempre pro bono, e o escritório inteiro trabalha para ajudar eles aí, que é uma ação social. Muito legal. Tem também cara, tem outros, tem o Bees of Love, né, que é da Gebufara, que também fez nesse momento da pandemia uma ajuda a todas as pessoas. Tem também aquele... a gente tem tanto projeto social, né, de inclusão também, que, poxa, agora minha prima vai me matar, mas eu ajudo ela também, não estou lembrando aqui que são tantos projetos, mas também de inclusão de pessoas com, por exemplo, com autismo, com síndrome de Down, legal, cara. Para todos. Flávia, minha prima, ela era uma advogada super fera, professora da PUC, largou o direito para, assim, integrar num projeto social que esse para todos, de inclusão. Ela ficou tão apaixonada que ela já fez outra faculdade, já entrou, e eu falei, Flávia, conta comigo na área de propriedade intelectual para te ajudar nisso daí. E a gente trabalha nisso também. Então, tudo aquilo que eu tenho te falado, em termos de aprendizado, de estratégia, de responsabilidade social, sustentabilidade e tudo mais, a gente pratica no escritório, e as pessoas do time enxergando isso, o time trabalha, cara. Muito o time legal. Trabalha motivado, entendeu? Muito legal, cara. E parabéns por criar essa cultura, né, cara? Esse negócio forte que você tem. E explica um pouco melhor, porque a gente está falando aqui de propriedade intelectual o tempo inteiro, mas explica, porque eu acho que esse é um assunto tão importante, né, hoje. Inclusive... mais importante que... mais hoje do que nunca. Ué, meu irmão, super importante. Com tanta tecnologia e tanta exposição, né, que a gente hoje tem de marcas, de direitos autorais, enfim. Você pode explicar melhor. Mas explica, porque eu acho que esse é um assunto muito importante que você, meu irmão, é um grande mestre nesse negócio.
Não, é interessante, realmente, porque a propriedade intelectual ela faz parte de um ramo do direito, né, como um todo, onde você tem ali a proteção dos ativos intelectuais, né, as marcas, patentes, o direito autoral, como você próprio falou. Então, ele se preocupa nessa proteção àqueles que são titulares desses tipos de direitos. Né? A marca, por exemplo, quando você tem uma marca, a pessoa cria a marca. E, às vezes, no Brasil também não tem essa cultura de não vou gastar com advogado, não vou investir nisso, e vai fazer sozinho. Hoje, por tecnologia, você pode entrar lá no site do próprio INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde você pode fazer as suas buscas de marca para saber se ela já está registrada, se você vai infringir algum direito de alguma empresa que já tem esse registro ou não. E você pode fazer isso daí, pagar as guias e tudo mais. Só que existe uma especialização. Tem que ter um conhecimento. Então, a grande maioria desses pedidos, às vezes, são indeferidos, são arquivados, a pessoa pensa que já está... E nem sabe. E muitos nem se preocupam em proteger. Eles, às vezes, e o que eu falo, assim, com seminários, como você está fazendo esse teu programa, né, de disseminar a cultura, a educação e falando muito sobre o esporte, sobre o jiu-jitsu, nós também promovemos seminários, não só o meu escritório, como o Instituto de Blas Parede também, que a gente criou exatamente com essa função educacional e cultural, mas há associações aí brasileiras, internacionais e tal, que mostram a importância dessa proteção marcária. Um dos estudos feitos pela International Trademark Association, que é uma das maiores associações, demonstra que aquelas empresas que são pequenininhas, normalmente o empresário, claro, não tem aquela grana, não tem dinheiro, ele vai, divulga muito produto, pensa em primeiro vender, divulga. Sim. Depois que divulgou o produto, a marca e tudo mais, quando ele vai procurar o advogado, agora já estou com dinheiro aqui, vai procurar o advogado, pronto. Não consegue registrar. Não consegue registrar porque a marca já está protegida, já tem no nome de outra, aí começam todos os problemas. Então, o que a gente faz normalmente é pensar numa estratégia, fazer uma verificação bem aprofundada e a partir daí dizer, olha, de repente essa marca aqui não é o melhor caminho, vamos procurar uma outra, então vamos brigar por essa, mas pelo menos você já tem um risco calculado, você sabe quais são os riscos de estar usando a marca sem estar registrada ainda. Sim. E normalmente o empresário não quer esperar o tempo necessário da maturação desde a entrada do pedido de registro, que é um processo administrativo, até a concessão do registro. A mesma coisa acontece com a patente, né? Quando a gente fala na proteção patentária, que está se discutindo muito essas questões de patente, é quando você inventa um determinado. Eu vou tentar falar menos técnico possível. Sim, eu já falei para você da nossa até informalidade, né? Eu tento mas é legal para as pessoas entenderem, né? Mas quando a pessoa inventa um determinado produto, e invenção hoje é uma coisa cada vez mais difícil, ela tem um tempo de investimento para aquele produto, né? Para até chegar a um produto, a um determinado processo que vai trazer uma novidade absoluta no mundo inteiro, você conseguir uma patente de invenção, e a partir do momento que você consegue a patente, você tem um período de pelo menos 20 anos para você explorar aquela patente e recuperar todo aquele investimento que vai ser revertido em novas patentes e melhorando. A patente traz para a sociedade uma evolução tecnológica. Então, o sistema de patentes no Brasil é um sistema super importante. Por isso que o Brasil tem que estar integrado em diversos tratados e convenções internacionais para que a gente esteja inserido dentro desse mundo. Então, as pessoas que falam, não, porque a patente não é boa, está por fora. Porque é super importante você criar, proteger, e aí sim você receber de volta, né, aquele fruto de todo o seu investimento. Com direito autoral é a mesma coisa. Né? Você tem aqui a questão do direito autoral, que você ou escreve um livro, né, ou cria um determinado produto audiovisual, e que aí você tem ali, desde a pessoa que está gravando, ou montando, escrevendo roteiro, tudo isso tem a sua proteção. Com base no direito autoral. E às vezes você tem que tomar cuidado, né, cara? Que às vezes você faz um negócio na inocência e, quando assim, a grande maioria, né, das pessoas botam um negocinho ali e quando vai ver, meu irmão, você pode acabar com o projeto. Pode. E a outra questão também é a questão da divulgação, né? Porque a forma de proteção, quando a gente fala... Eu falei propriedade intelectual, então envolve todo esse tipo de proteção. Quando a gente fala em propriedade industrial, aí a gente está falando em marca, patente, design, né, e modelo de utilidade. O design, por exemplo, você tem aqui
né? Vamos lá. Sim. Né? O design de uma garrafa ou um design desse microfone, tudo isso daqui pode ser protegido desde que não seja um efeito técnico, né? Seja só a parte mesmo ornamental, de proteção, tal. Você pode proteger, impedir uma cadeira muito né? Dependendo desse design. Tudo isso é passível de proteção. E às vezes as pessoas não sabem e não procuram a pessoas especializadas. Então é importante que elas se liguem que protegendo, inclusive startups. As startups, né? Nós somos mentores de algumas startups lá pelo escritório, eu mesmo como profissional, meu sócio também. E o que a gente vê é que tem muitas startups que, claro, elas, para começar, ela tem que ter um certo investimento, tem os investidores anjos, tem as ventures capitals e tudo mais, mas que já no início ela já tem que se preocupar com a proteção daquilo que ela vai ter. Ou a marca, ou a patente, ou o direito autoral, ou o software. Tudo isso é passível de proteção, porque se ela crescer sem aquelas proteções e receber algum tipo de investimento e depois não poder vender, todo o projeto foi por água abaixo. Exatamente. Então, nós trabalhamos nessa área de inovação, de tecnologia e, como eu te disse, né, a gente está sempre trabalhando. Aí tem parte de contratos, a parte contratual, que você vai, por exemplo, se você vai ter o teu site, né, criou um site, vai ter alguma coisa relacionada à música, você tem que recolher os direitos de distribuição ou de execução, se é execução pública, se não é. Então, são tantos detalhes que nós temos uma equipe de pessoas que cada uma está especializada num determinado departamento. Se é uma patente de telecomunicações, se é a questão... mas a patente, o produto vai ter uma marca, então a tua marca você tem que proteger para outros não utilizarem aquela marca e vira o teu maior ativo intangível. Sim. Aquilo ali vira o teu patrimônio. Verdade. Então, as pessoas têm que se preocupar muito com isso, dá muita importância. Aí entra a questão de direito de imagem, direito de personalidade, o uso da imagem de uma pessoa no teu site, como é que é isso? Fotografia, não, porque eu fui lá, eu busquei lá aquela fotografia que é pública, mas de repente tem que ver a política de privacidade daquilo ali. E tem um fotógrafo ainda, tem o direito do fotógrafo, né? Sim. Então tem milhões de coisas que você tem que ter e ser sempre bom ter uma assessoria especializada, de profissionais competentes e tudo mais. Então, e aí o que acontece? Foi o que eu te falei, nós temos desde a parte de clientes que são pro bono, que a gente tem esse nosso lado de responsabilidade social, como empresas monstruosas que ao longo desses anos viram o nosso trabalho e que realmente protegem seus ativos, e nós temos o portfólio aqui no Brasil, como pequena, média empresa, quer dizer, que a gente também trabalha dentro do escritório. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas, né? Primeiro, cuidem bastante do seu estado e equilíbrio físico e emocional, que é muito importante em qualquer tipo de profissão, do meio ambiente, que é importante, tem aí também a questão da sustentabilidade, que a gente falou, tal, mas ao mesmo tempo, se for fazer qualquer tipo de investimento, ainda que seja pequeno, que não tenha tanta grana e tudo mais, sempre tenta buscar uma assessoria para que lá na frente você não se arrependa de não ter protegido a tua parte de propriedade intelectual. Então, é essa mensagem que eu posso passar para vocês. É muito importante. Agora, deixa eu até vou fazer uma pergunta aqui pessoal, porque eu sou designer de formação, trabalho muito no mercado de moda, e a gente no mercado de moda tem essa coisa muito dinâmica de estar sempre fazendo, principalmente estampas, né? Estampa mesmo, é coleção e milhões de estampas. E eu já tive, não digo problemas, mas eu já tive algumas questões em relação a esse negócio, porque às vezes vem alguém falar, isso aqui é dessa marca, ou é a cópia daquele outro cara. E acaba que eu não entendi muito como é que você protege um tipo de trabalho assim. Porque, como é um negócio muito dinâmico, você tá fazendo toda hora, e às vezes por um preço, né, muito baixo, como é que você protege isso? E eu nunca vi também, eu não sei se já deve ter acontecido, tem muito. Mas eu nunca vi assim, ninguém reclamando muito e conseguindo ganhar, porque o cara não consegue no final
provar que é dele ou ele não registrou, né? Tudo vai depender, como eu te disse, aí da estratégia. Dependendo da estratégia, por exemplo, uma determinada empresa entende que ela não deve proteger uma determinada estampa porque ali não tem uma originalidade. Existem requisitos também para registrabilidade, quer de marca, quer de patente, quer de design e tudo mais. Então, vamos ver se aquilo ali preenche os requisitos de registrabilidade para aquilo que de repente o teu advogado, ou o teu assessor, ou agente de propriedade industrial possa te orientar. Então, dependendo de uma estampa, pode ser uma marca, pode ser um design, pode ser copyright. Então, o copyright não é necessariamente protegível por meio de um registro. Aquele que primeiro lançou tem a proteção, não é necessariamente um registro. Então, Entendi. quer dizer, a marca não. A marca precisa sair o certificado de registro, como um design também, pode ser um modelo de utilidade. Então, a gente tem que ver se naquele momento é ideal para a empresa ele lançar direto, porque acha que não tem uma originalidade e aquilo ali vai ser motivo de cópia mesmo, e ele não vai gastar com aquilo e vai ganhar na quantidade na produção, ou se talvez aquilo vai ser realmente, teve uma novidade, uma originalidade, uma criação, que o cara está acreditando muito naquilo, que é tão exclusivo e tão diferente que ele vai proteger de todas as formas possíveis e imagináveis. Aí vamos pensar nisso? Vamos, então a gente vai lá e vai orientar como tem que fazer, e a partir do momento que vir a primeira pessoa fazendo uma cópia ou notando que houve uma infração, uma reprodução que é indevida porque tem um registro, notificação, carta, telefonema, ação judicial, que aí o mercado vai ver que você está tomando as medidas cabíveis. Mas isso tudo é uma questão de investimento e de estratégia, vai depender muito de cada uma das empresas. Agora, tem ações judiciais. Você tem, por exemplo, questões que a gente fala de trade dress. Trade dress é uma proteção, às vezes, né, do conjunto imagem de uma determinada, enfim, um local de trabalho aqui, né? Você criou aqui um ambiente de trabalho que talvez seja tão característico que a gente possa proteger de alguma maneira esse conjunto, que se tiver uma outra empresa fazendo igual, a gente vai pela concorrência desleal, porque está tentando desviar uma clientela ou está querendo se assemelhar ao teu. Cara, o universo dentro dessa área é absurdamente grande. Ainda tem mais agora, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Você também tem questão de política de privacidade, né? Tem a política toda da empresa que você também pode ter que fazer adequação. Todas as empresas hoje têm que fazer uma adequação a essa Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, também é um serviço que tem que ser feito, tem que ser pensado. E normalmente, a pessoa que não se... Quer dizer, normalmente não, a pessoa que não se adequar, a empresa que não se adequar a isso, são multas, assim, absurdas. Então, eu acho que tudo que você tem uma possibilidade de ter uma assessoria nesse sentido, é importante você pensar bastante nisso para não se arrepender no futuro. Legal. Uma segunda questão aqui, não sei nem se é um pouco polêmica, mas e a China em relação a isso? Porque a China parece que não segue, né, esse tratado aí mundial, enfim. E a gente vê, eu até trabalho muito com a China também, e eu vejo. Já aconteceu, inclusive, casos da China vender um negócio que não era de propriedade, e chegou aqui e, meu irmão, os caras já têm igual. Enfim, então... Olha, eu vou te dizer, a China, ela é um caso interessante, porque se num determinado período a gente falava da China como um dos países assim, de maior infração, a política dela de uns anos para cá mudou completamente, onde o próprio governo investe na proteção e ele está vendo que o sistema de propriedade industrial é importante para o crescimento econômico, social e tecnológico do país. Legal. Tanto é assim que ele está investindo. A China hoje quando a gente vê um país pujante e você vê um país que está se preocupando com a tecnologia e com a inovação, basta ver se tem um escritório de propriedade industrial forte. A China hoje é um dos maiores depositantes de patentes no mundo. Antes era os Estados Unidos. Hoje a China é o primeiro lugar. Então, quer dizer, uma das coisas que a gente tem defendido também, aí eu vou aproveitar, já que a gente saiu um pouco do lado
pessoal, né, da entrevista para ir um pouco do lado da profissão também. Porque eu acho que é importante, né, cara? Até para as pessoas saberem, conhecer um pouquinho, né? A gente fala com o universo de tantas pessoas. Eu não posso deixar de falar aqui da importância de ter um escritório de propriedade industrial forte. O Brasil tem um escritório que se chama Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que ele é autossuficiente, ele tem receitas próprias e, infelizmente, nesse momento que a gente vê são cortes do governo, né, federal, e que a gente está brigando para que isso se reverta, né, dentro da questão orçamentária do Estado, para que o INPI possa fazer um trabalho de excelência. O INPI é ali onde tem todas as patentes, onde as inovações, onde traz soluções tecnológicas para vários problemas que nós temos aqui no Brasil. E as pessoas têm que entender que essas patentes, essas inovações, elas cada vez vão se superando, e com mais tecnologia, mais inovação, a gente tem empresas e investimentos, não só de empresas nacionais, como de empresas estrangeiras, investindo e acreditando no sistema brasileiro. Agora, se demora uma concessão de uma patente, se demora uma concessão de uma marca, se demora, já gera uma insegurança jurídica, onde as pessoas e as empresas já começam a deixar de investir no Brasil. Então, a luta hoje, nós, e eu falo como conselheiro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, que na verdade já fui agora recém-eleito, né, com a nova presidência, e eu fui convidado e aceitei a incumbência de ser o diretor procurador da associação. Nós estamos tentando, até por meios judiciais, de tentar, de uma maneira conciliatória, por assim dizer, não uma ação contra uma pessoa, mas buscando a conciliação, para que o INPI tenha o seu sistema de conformidade, que ele possa prestar o melhor serviço para a população, né? Legal. Porque aqui a gente tem, pelo que eu vi, até para poder funcionar, ele precisa de pelo menos 217 novos funcionários, ter concurso público, ter mais investimento, e ele tem esse valor. Esse valor é tirado deles de uma maneira que a gente... E de certa maneira, pelo que você está falando, ele volta. Se você estiver bem estruturado, ele vai voltar. Quanto mais você investir nesse instituto, né, do governo, entender isso daí, é uma política estratégica pública. Você tem que ter um instituto forte, porque é assim que o país vai se desenvolver. Quanto mais você vê o país com depósito de patentes, com concessões de registro de patentes, de marcas, mais você vai ver um país desenvolvido, um país forte, entendeu, André? Então, legal. Eu não posso deixar de aproveitar esse momento para o teu público também, que Sim. Eu sei que é um público do esporte, do surf, mas Sim. Tem muitos aí que são empresários, que eu sei que Sim. Já vieram aqui, e todos que estão preocupados com um país melhor, assim como eu, que a gente tenha esse instituto fortalecido. Legal, Paulo. Bom, a gente está chegando aqui mais pro final, né? Eu não quero tomar muito teu tempo aqui, e eu sei o quanto é precioso, como eu falei. E voltando aqui rapidamente, porque são inúmeras de história. Porra, quando a gente senta para conversar, meu irmão, e eu gostaria de falar muito aqui, mas já acho que a gente vai ter que fazer alguns episódios. Como no caso do Bocão. O Bocão durou aqui, meu irmão, 3 horas de conversa. Bocão e Tico, se juntar os dois, mano, porra, mas é muita história. Vocês têm muita história e muitas histórias Bocão é ídolo, legais. Né? Bocão é um monstro. Acho que todos vocês, cara. A galera que, recebi aqui, Rickson, Roller, Rico, Carlos Burro. Porra, é uma galera que a gente tem acesso, e isso que motivou a fazer esse negócio. Legal. Mas voltando pro lado pessoal, e pra gente finalizar aqui, você me contou aquele dia uma história no Hawaii, em que você, em poucos minutos, virou o rei, meu irmão. Virou o cara, que os locais colocando pra cima. Por causa da música, né? Foi, verdade. Conta essa história, e depois eu queria... Porra, eu pedi pra você trazer o violão. Vamos terminar, vamos terminar com o som. Né? Porra, é lógico. Claro. Não, essa do Havaí tem várias, né, cara? Tem na Indonésia tocando, tem... Cara, eu vou cortar uma aqui, deu tempo aqui, mas eu vou falar. Quando nós fomos pra França, e, cara, foi uma turma bagunceira em junho, na época de férias de verão na Europa, né, cara? Numa praia em Ocegó, tu imagina a turma, Salé, Crivella, Bolelê, eu... Antônio Ricardo. Não pode nem falar muito. Não, pois é. Mas o fato é o seguinte, cara. Porra, quem que tava tocando com a gente lá? A gente fazendo ali no clubinho de surf, na praia, em Ocegó, Senhose, Lopenon. Pô, cervejinha, tocando, levando o som.
começando a fazer bagunça ali, começou a juntar gente, quem chega, Tom Curren. Aí a gente olha assim, porra, qual é, meu irmão? A partir dali, cara, o cara, pô, quero ver e tal. Eu acho que a partir dali eu fui um dos incentivadores ao Tom Curren tocar violão, guitarra, sei lá o quê. Maneiro. Muito engraçado. Mas isso que eu acho legal da história com vocês, e é verdadeira, né? É verdadeira. Mas parece aquela história de Forrest Gump. Tipo assim, o cara tá com o Tom Curren, daqui a pouco o cara tá com o presidente não sei da onde. Porra, eu quando me vi uma vez, eu tava fazendo o cara sendo consultado, eu tava no Havaí, indo de bobeira, o cara me achou lá, o cara... Mike Stewart, que era um cara do bodyboard, querendo saber negócio de marca lá no Brasil, tal. Quando eu vi, eu tava em pipeline, olhando ali, fazendo uma reunião com o cara. Legal. Mas essa do Hawaii foi muito engraçada. Eu tava morando ali numa casa em Querrique, né, que é muito ali na pontinha, perto ali do Foodland, que era do Rômulo. E tinha uma galera morando ali. Inclusive, tava lá o Shane Horan, na época com a mulher dele, com a filhinha pequena. O Fábio Aquino, que ele vai lembrar disso, ele, Fábio, a Leila, tal, coisa e tal. E aí o Rômulo saiu, foi pra mal, e eu tava ali, meio que na casa ali, meio responsável. E a Leila Ali, que pega onda de bodyboard. E aí, as primas treinam aqui comigo, né? A Andréia, a Patrícia, né? São feras no bodyboard. E aí, cara, pô, chegou de tarde, eu vi que tinha uma movimentação na casa colada ao lado, que era de um super local, Havaiana, assim, cara, localzaço, né? E aí, pô, beleza, os caras, o Rômulo falou, acho que os caras vão dar uma festa aí, vou só ficar tranquilo, sabe como é que é, né? Os Black Trunk lá no Havaí é uma coisa que todo mundo meio preocupado, mas eu com o meu espírito aloha, eu não tava nem aí, cara, eu tava bem no Havaí, feliz da vida. Espírito aloha e um black belt ali por trás. Black belt por trás. Mas enfim, isso é o de menos. O que eu quero te dizer é que o que aconteceu foi que começou a entrar um cara lá pela porta da frente, ali, entrando ali, falou assim, oi, hey, hi, aloha, tal. Posso pegar aqui um negócio aqui, eu tô sem uma panela, coisa e tal? Eu falei, não, claro, pega aí, não tem problema nenhum, pode pegar. E a Leila tava com a perna machucada, sei lá, com gesso. Tinha machucado o joelho, alguém dropou nela ali, tava lá dentro, né? Eu falei, pô, pega aí, meu irmão, quer levar umas coisas? Aí eu fui lá, falei com o cara, tal, pô, pegou. Aí ele levou, tal, pegou mais outra panela, ele levou outra. Eu falei, pô, beleza, tá tudo certo. Aí chegou a noite, pô, eu tava ouvindo e vendo, cara, chegando aqueles havaianos, meu irmão, mas o pai, a mãe, o avô, e só aqueles cara grande. E eu falei, pô, aí eu comecei a ouvir um som de violão. E aí eu falei, pô, deve ser legal, né? O cara é meu vizinho, veio aqui pegar panela, eu tenho liberdade de repente chegar ali e falar assim. Aí quando eu tô me preparando, aí eu tô saindo, né? Pá, uma bermuda, de Havaí, né? Bermuda, camiseta. Aí a Leila, tá indo pra onde? Eu falei, pô, tô indo lá nos Black Trunk. Fala baixo, não fala esse negócio de Black Trunk aqui. Eu falei, que isso, Leila? Que isso? Ela, pô, começou, não, porque isso aqui é engraçado. Eu achei muito engraçado, né? A reação, a preocupação das pessoas e tal. Falei, não, vou lá, vou dar um pulo. Aí fui lá, entrei, falei, opa, tudo bem? Falei, opa, você aqui, eu sou brasileiro, tô aqui na casa aqui do homem. Ah, não, pode entrar. Aí uma senhora mais velha, sei lá, na época, devia ser lá, bem mais velha. E aí, pode entrar. Aí me pegou pela mão, me levou lá pra dentro e tava uma galera, cara, numa mesa assim, comprida, assim, compridona, uma maior galera, havaiano, nativo e tudo mais, e eu, brasileiro, chegando ali. Aí o Aloha tava, quer uma cerveja? Me ofereceu uma cerveja, eu tomei uma cerveja, tô vendo os caras tocando violão. Aí na segunda cerveja eu falei, cara, não dá, tem que tocar, né? Aí eu falei, pô, may I play some Brazilian music? Aí o cara, pô, parou tudo, os caras, por favor. E o cara me botou na cabeceira da mesa. E o outro na outra cabeceira. E o cara que tava tocando me deu o violão. E eu comecei, a tocar aqui uma bossa nova. Aí eu comecei a tocar uma bossa nova. Os caras, uau, diferente, porra, bossa nova, tal. Aí quando eu tava tocando, não sei se era Garoto de Ipanema, não me lembro o que era uma bossa nova. Aí um cara falou, um deles começou a conversar, a falar. O chefão da turma, hey, shut up, mandou o cara calar a boca na minha frente. Aí eu falei, opa, peraí, continua ou não continua? Por favor, continua. Cara, no final da história, tava conversando com os havaianos, fiquei amigo, tal. Beleza, passou o dia, tudo certo. Chegamos no dia seguinte, o Heraldo, que é o Heraldo, grande Heraldo. Vai vir semana que vem, tá aí com a gente também, conversando ele também. Vai lembrar. Aí ele me passou, porque a gente ia pegar uma prancha dele na casa de um cara, um havaiano, ele falou, mas cheio de recomendação também. Ô Paulo, isso no dia seguinte. Ô Paulinho, é o seguinte, a gente vai ali, eu vou passar a pegar minha prancha, mas pô, vai devagar e tal, porque é o meu jeito, né? Falar, e aí, tudo bem, meu irmão?
Aí Heraldo, pô, vai tranquilo ali, porque o cara tal, o cara, essa porra. Eu falei, então, calma, Heraldo, tudo certo, tá tranquilo, vamos lá. Vou buscar. Aí paramos, descemos, o Heraldo foi entrando lá naquelas casas no Havaí, né, que tu entra assim, aí vai, atravessa o portão, vai andando um pouquinho mais pra frente, né, tem as plantas ali. Aí quando o cara olhou pro Heraldo, o Heraldo chamando o cara olhou assim, fez assim, hey, Paulo, how are you, man? Aloha! Olhou pra mim, falou, que isso, cara? Tu conhece o cara? Pô, meu brother, qual é, meu? Aí o cara falou, porra, não acredito, só você mesmo. E aí, isso daí é a tal da música, do alto astral, da vibe, da energia, né, cara? Essa vibe carioca, brasileira. Aqui, brasileira, carioca com muita bossa, né? E a música, né, meu irmão? E a música, que conecta pessoas também de um jeito impressionante. Então, Paulo... Porra, queria te convidar aqui pra levar um som aqui. É sério mesmo? Então vambora. Já que é pra gente levar o som... Agora é o seguinte, ó. Se você tocar muito bem uma música de outro, vão cortar a gente pelo direito de autorais. Eu vou fazer... Não, mas rapidinho, são pequenos trechos. E beleza. A gente tá aqui na entrevista, eu vou tocar pequenos trechos. É uma coisa que não é comercial, é uma coisa de natural, que não vai ter qualquer tipo de infração de direito autoral. E qualquer coisa, se tiver, eu peço depois autorização. Eu falo com o ECAD, a gente resolve esse problema. Mas não tem problema não, pode ficar tranquilo, eu vou ficar amarradão de levar Manda abraço. Pequenos trechos. Vamos lá, né? Já que a gente falou da bossa... E é legal que a gente passa por um universo... não só da bossa nova, como do pop, como do rock and roll, né, cara? Então, a gente vai, né, levando esse som e aí termina agradando a galera toda. Então, vamos lá. Essa é uma clássica, né? Aria, aio, oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Hoje o samba está animado, o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, ariaio, oba, oba, oba. Pô, isso é um clássico, muito, né, meu irmão? Clássica. Aí essa aí é onde você tocar, meu irmão. É. Galera fica aí tem louca. Outro que, pô, também adoro, que é aquele, né? O velho Tim, né? Banda Vitória Regia. Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, e de tristeza eu vou viver, vai. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu a minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Diz, Banda Vitória Regia, agora vai, foi. Diz... E eu, para papo de Didio, gostava tanto de você. Gostava tanto, mixou você. Algo assim é tudo pra mim. É como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que eu esperava. Baby, tô feliz agora. Não vá embora, não. Ah, isso aí, meu irmão. Porra, demais, meu irmão. Agora o melhor, que é a surpresa, essa você não sabia, né? Vamos logo agora, pô, vou mandar aqui, cara, pô. Vamos ver, tem que dar uma testada aqui primeiro, já faz muito tempo, hein? Gaita com violão junto. É, meu irmão, estilo. Isso daí ajudou muito, né? Em muitas coisas no passado, né, André? Isso daí me ajudou de uma maneira. Vamos lá.
Aí, bluseiro, né, cara? Animal, Paulinho. E é isso, não tem brother. forma melhor da gente terminar esse negócio. Que maneiro, André. Obrigado, doutor. Show, aloha. Show, tamo Valeu, junto. obrigado, cara.